Boa tarde a todos e a todas. Parece que grande parte dos companheiros e companheiras esqueceram da atividade, né? Mas, como sempre, às vezes chega um pouco mais atrasado, mas conforme é marcado para as 14 horas, e já está dando 14h20, a gente propõe que nós iniciaremos a apresentação. Antes, a gente vai passar alguns informes. Nós tivemos uma reunião com o reitor, onde nós apresentamos a nossa pauta de reivindicação interna. E cinco primeiros pontos foi o destaque na nossa reunião. Não deu para vencer a pauta, que contém 14 itens, mas 5 pontos nós aprofundamos bastante. Uma das questões colocadas é a questão do ponto eletrônico, que é uma questão que está dando uma repercussão grande na área hospitalar, e levamos essa discussão e solicitamos dele que pauta no Conselho de Diretor essa decisão tomada na área hospitalar. Inicialmente, o reitor e o vice-reitor colocou para nós, afirmou para nós a mesma coisa que vinha afirmando anteriormente. É que o ponto eletrônico se tratava apenas das APHs e os demais seria acesso, a catraca seria para acesso e não para controle do ponto. E houve uma divergência, nos três estava o reitor, o vice-reitor e o chefe de gabinete, o professor Odorico, e o professor Odorico apresentou uma divergência, colocou, olha, e ele afirmou que é uma questão certa, inclusive exibiu algumas portarias, as leis que levou à consolidação da questão do ponto eletrônico, e lá houve um amplo debate entre nós. E nós colocamos que não concordaria de forma alguma que aquela recomendação de uma comissão seria uma questão definitiva. E então finalizamos a reunião colocando com a seguinte proposição, que faria um estudo mais aprofundado, tanto pelo advogado da universidade, e também nós ia procurar, e já estamos procurando, o advogado da FASURB, da nossa federação, para ver como está tratando essa questão no Brasil inteiro. E aí nós ia confrontar, e vamos confrontar os pareceres jurídicos dessa questão. E nós colocamos para ele o seguinte, olha, como ele está caminhando duas modalidades, o ponto eletrônico e também a assinatura em folha, e provavelmente até o retorno das férias vence esse prazo. Mas aí o que ficou entendido entre nós é que vamos ainda dialogar, que não vai colocar a questão como definitiva, embora detectamos divergência com o chefe de gabinete, mas o que ficou acertado é que nós vamos aprofundar mais a questão do estudo jurídico. E se não for uma determinação jurídica, for apenas uma recomendação, com certeza vai ter uma revisão nessa questão. Os demais pontos foi a questão do decreto 4836, aprofundamos bastante nessa discussão também, que se trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais, e ele nos colocou a dificuldade de implementar, e inclusive tentou jogar a bola para nós, falar que se nós fizermos uma escala e nós comprovar que não aumenta horas extras, não aumenta funcionários, e funcione da mesma forma, com certeza implantará. Nós colocamos para ele que, na verdade, é uma responsabilidade da administração, foi a tese linha de frente da administração na sua campanha, então que era para a administração tomar frente dessa questão. Mas aí ficou mais ou menos acordado que esse estudo será feito também. Não sabemos como e quando, mas esse estudo será feito, e ele solicitou do sindicato apoio também no sentido de viabilizar.
a avaliação que nós fizemos, podemos até apoiar, colocar pessoas nessa comissão, pessoas representando o sindicato. Agora não temos a mínima condição de nós, de fora do hospital, fazer um estudo que determine e comprove uma questão dentro do hospital. Mas ficou também pré-acertado que faremos esse estudo. O outro ponto que nós aprofundamos bastante foi a questão da greve, porque tem ações isoladas, inclusive do diretor de enfermagem do hospital, pegando lista de pessoas que estão na greve, e eles afirmaram para nós que não é uma orientação da administração superior, que se trata de caso isolado e que vai ser desautorizado o diretor de enfermagem, o diretor Antônio, referente à lista que está pegando de quem está em greve. Essa reunião ela foi gravada, né? Não tem como falar que houve equívoco nos entendimentos, porque a reunião foi gravada e será disponibilizada no portal do Sintete. Né? Teve uma reunião, a reunião anterior a esta, que foi gravada também, que o reitor andou falando umas besteiras, e depois não teve como ele sair fora, não teve como ele dizer que era equívoco nosso, porque estava gravado. Então, dessa vez, nós percebemos que houve assim, um certo cuidado por parte deles, porque por 2 vezes eles citaram que estava sendo gravado. Então, em resumo, foi essa questão. Na verdade, avaliamos que não avançamos muito, mas só deixa a gente arrancar um compromisso de fazer uma reavaliação da questão do ponto eletrônico e um compromisso de fazer também um estudo referente ao decreto 4836. Nos resta agora a gente pressionar para que essa questão consolide. E também, acho que é sabido pela maioria que aqui está, o documento que nós esperávamos do ministro da Educação e do Planejamento. Esse documento ele saiu logo após a nossa assembleia de quinta-feira. Aliás, de terça-feira, quinta-feira é hoje, né? E esse documento, na verdade, não avança, mas aponta as diretrizes de negociação. Inclusive cita todos os pontos de pauta de nossa reivindicação e aponta a diretriz de negociação. Numa reunião, o dia todo do dia de ontem, iniciou por volta de 8 horas da manhã e terminou por volta de 21 horas, um debate bastante aprofundado do Comando Nacional, mandou para nós uma orientação de avaliação nas assembleias e suspensão da greve a partir do dia 14. Na próxima terça-feira teremos a assembleia, e aí a gente pede os companheiros e companheiras que vamos encher essa assembleia, e se a nossa avaliação for uma avaliação que aponte a saída da greve, com certeza sairemos mais fortalecidos e muito vigilante referente à pauta em si que vai ser negociada. Então, em resumo, esses informes que nós temos, conforme foi agendado um seminário sobre a questão da carreira, nós vamos passar para a Lídia, que tem um estudo bastante aprofundado referente à carreira, para fazer uma exposição para nós. Às vezes, não sei nem se precisa de microfone, tem pouca gente. Porque está gravando, né? Eu vou falar um pouco da história, que não tem um autor, né? Não sou eu, não é o Paulo Henrique, o Carlos, mas foi um processo construído muito coletivamente. Eu vou voltar ao ano de 1978, 79, o ano que os dinossauros chegaram na universidade, né? A gente encontrou uma realidade muito difícil. Tinha uma história aqui, que quem era funcionário da universidade era assim, privilegiado, eu me lembro que a gente chegou a ter 14º salário. Quando a gente ia na cidade fazer um crediário, ela falou que era crachá da universidade, fazia e tudo, né? Houve uma época que a gente teve um nível salarial muito alto. Mas essa história
passou rapidamente. Nós chegamos a pegar o tempo que uma colega assinalou da seguinte forma. Vocês vão ouvir uma história conhecida. Ela disse que antigamente a gente tinha tanta ilusão de entrar na universidade que era igualzinho casamento. Eu não sei, eu não sou casada, eu não estou falando o que é não. Mas ela disse que entrar na universidade era igual casamento, que você resolve ser livre, independente, vai andar no mundo inteiro e fala, esse negócio de casamento, coisa de pequena burguesa, não vou fazer isso. Mas só que de repente, em algum lugar do mundo, você encontra um príncipe encantado com um cavalo branco. Aí você fala, gente, esqueçam tudo, eu vou me casar. Mas ela disse que um ano depois, o príncipe vai embora e fica só o cavalo dando coice em casa. E olha que o exemplo que ela dava para falar da relação nossa com a universidade. Isso sempre ficou muito presente. A gente imaginava então que possibilidades nós teríamos de construção de um casamento feliz, porque afinal de contas é isso. Quantas horas da nossa vida a gente passa aqui dentro da universidade? É um investimento grande, afetivo, inclusive. Nós começamos a perceber que o único jeito de dar certo é se essa relação possibilitar a satisfação dos dois lados. Aí não precisa nem falar em controle eletrônico de frequência. Se isso acontecer, é natural, o envolvimento e o desempenho é muito grande, é muito satisfatório. Para rever toda essa situação, nós resolvemos voltar mesmo no início. Quando nós entramos, a gente tinha um salário. Era um salário igual para todo mundo no nível superior. Daí 6 meses, isso antes de 78, daí 6 meses a área de recursos humanos mandava um documento, não existia pró-reitoria de recursos humanos, existia uma assessoria de recursos humanos. E ela mandava um documento passando você para outro nível salarial. E aí você ficava o resto da vida. A gente só tinha os reajustes anuais. A gente não percebia muito o significado disso, porque como a gente vivia em momentos de grande inflação, 2 vezes ao ano a inflação era recolocada, quer dizer, não totalmente, mas isso dava uma sensação de crescimento. A gente não percebia que, na verdade, a gente estava mantendo só, unicamente, um pouco do poder aquisitivo. E isso não significava ter carreira, né? Chegou o ano de 1985. As universidades eram organizadas em 2 formas jurídicas. Uma era em autarquia, a UFMG, a UFRJ, a Federal de Goiás, universidades mais antigas, estruturadas em regime de autarquia. Na época a gente interpretava isso como uma relação, uma participação direta no poder. Eram servidores públicos, na verdade, federais. Outras universidades, como a nossa, se estruturavam na forma de fundações. E elas tinham uma negociação salarial diferente. A nossa negociação salarial era muito parecida com os trabalhadores da iniciativa privada. Nós éramos 14 universidades fundacionais, e as autarquias em um número muito maior. Em 85, as fundações, um dado curioso, tinham até um salário maior do que as autarquias, que estavam com um salário muito defasado. Mas foram as fundações que resolveram se reunir e falar, peraí, nós não temos carreira, afinal de contas. Nós vamos ficar até quando tendo um salário, um crescimento só, um nível só de carreira e vamos aposentar assim? Peraí, não está certo. E aí se fez uma proposta através da FASURA de discussão da carreira das universidades fundacionais. Nessa época a gente não tinha um sindicato, tinha o FUP, vocês lembram? Que era o Marcão, coitado. Quase infartou conosco, tanto que a gente apertava ele. Né? E nós falamos, olha, por quê? Nós soubemos pela imprensa que as universidades estavam em greve. E a gente falou, nós não estamos por quê? Nós também não somos fundação? Por que a gente não está nesse movimento? E aí nós fizemos